E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Ele pergunta 3 vezes para Pedro se ele o amava. E se ele perguntar para mim, o que eu vou responder? Não é? Isso cada um sabe. Cada um sabe. Quando ele chamou seus discípulos para repousarem à parte, porque estavam indo de um lado para o outro, ele demonstrou sua preocupação com eles. E quando ele alimentou uma multidão, lá em Marcos capítulo 8, é maravilhoso ver que ele também estava preocupado com eles. Claro que a multidão, ele supriu para uma multidão. Eu não me lembro exatamente agora, é Marcos 8. Eu não me lembro exatamente o número dessa multiplicação dos pães. Eram quase 4.000. Eram quase 4.000. Mas com quem que ele estava preocupado mesmo? Claro que com todos que ele alimentou, né? Mas daí no versículo 19, ele pergunta para eles: quando partiu 5 pães entre os 5.000, quantas alcofas cheias de pedaços levantastes? Disseram-lhe: 12. E quando partiu 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe: 7. E ele lhes disse: como não entendesses ainda? O Senhor faz, e faz abundantemente. No primeiro caso, cada discípulo podia ficar com um cesto. Eram 12, né? Eram 12. Cada um podia ficar com um cesto, porque o Senhor fez em abundância. Eles estavam preocupados com pão. O Senhor deu a bronca para eles tomarem cuidado com o fermento dos fariseus. Eles acharam que era pão, que o problema era o pão. A limitação do homem, a falta de fé do homem, limita Deus. No versículo 14 desse mesmo capítulo de Marcos, versículo 13, deixando-os, tornou a entrar no barco, foi para outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: é porque nós não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? Os cegos não tinham olhos e viram ele passar lá. E tendo ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais? Quando partiu 5 pães entre os 5.000, quantas alcofas cheias de pedaços levantados? Disseram-lhe 12. A incredulidade deles atrapalhava tudo. Atrapalhava tudo. E às vezes não é apenas a incredulidade, né? Às vezes é também a desobediência que barra a nossa comunhão com o Senhor. Lá em Lucas capítulo 6, em Lucas capítulo 6, versículo 46, ele fala assim: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Essa serve para mim. Será que serve para você também? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha.
E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Então, quando o Senhor nos chama e nos dá instruções, quem somos nós para dizer, para mim não serve isso, né? Nós estávamos voltando para Mateus, capítulo 13, né? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Então, a incredulidade e a desobediência também são os empecilhos para o Senhor deixar de agir em nossa vida. Porque Ele quer agir, Ele quer fazer com que sobre pão, né? Ele quer fazer com que a gente tenha o descanso na hora certa, na hora necessária. Ele quer fazer com que os nossos olhos sejam abertos como dos dois cegos. Ele quer tudo isso, Ele quer mesmo. Quem impede? Nós impedimos. Nós somos o único obstáculo para a obra, para o agir de Cristo em nós, somos nós mesmos. Não devemos culpar outro, não apontar dedo e falar assim, eu não sou fiel, ou eu não creio por causa... Não.